Em 2005, o futebol brasileiro passava por uma de suas maiores polêmicas. Árbitros estavam manipulando resultados de partida dos principais torneios nacionais para ajudar apostadores a lucrarem com placares encomendados. Hoje, depois de 3 meses sem vídeo, eu volto aqui para atender mais uma sugestão de inscrito e falar sobre a máfia do apito. O esquema foi revelado em 23 de setembro de 2005, na reportagem da revista Veja. Na manhã do dia seguinte, o juiz Edson Pereira foi preso em sua casa, no interior de São Paulo. Ao mesmo tempo, a Polícia Federal deteve também, em uma boate na capital do estado, o empresário Najib Fayad, conhecido como Gibão, apontado pelas investigações como mentor da máfia do apito, como ficou conhecido o grupo que tinha também o árbitro Paulo José Danelon. De acordo com as investigações, Edson e Danelon interferiram nos resultados dos jogos em que eram escalados para favorecerem os apostadores, comandados por Fayad. Os juízes recebiam cerca de R$10 mil por partida fraudada. O caso estourou durante a realização do Campeonato Brasileiro. As suspeitas fizeram com que 11 duelos apitados por Edson no campeonato fossem anulados e disputados novamente. A decisão beneficiou o Corinthians, que pôde enfrentar novamente o Santos e o São Paulo, que tinha perdido essas partidas e estava brigando pelo título. Na nova realização dos jogos, o Timão venceu o Peixe e empatou com o tricolor paulista, conquistando 4 pontos a mais. Esses novos jogos alteraram a classificação do torneio, que teve o Corinthians como campeão, 3 pontos à frente do Internacional. Se os placares originais tivessem sido mantidos, os gaúchos teriam vencido o brasileiro, com 1 ponto a mais do que os paulistas. Edson, que hoje vive com a mãe no interior de São Paulo, e Danelon foram excluídos do futebol e se tornaram réus em uma ação penal, assim como Fayad e outros 4 participantes da máfia. O processo em que eram acusados de estelionatário foi suspenso. O Tribunal de Justiça de São Paulo avaliou que não haviam cometido crime. É importante ressaltar que a investigação não apontou nenhum clube como culpado, porque entendeu-se que a manipulação que aconteceu foi com o intuito de lucrar com apostas esportivas e não de beneficiar um time em específico. Porém, os torcedores não veem dessa forma e muitos questionam esse título do Corinthians. O principal ponto desses torcedores tem a ver com o jogo entre Corinthians e Internacional. A partida ocorreu faltando 3 rodadas para o fim do campeonato e era extremamente decisiva. Se o Inter vencesse, passava o Corinthians na tabela pelos critérios de desempate, e esse jogo teve uma arbitragem marcante do ponto de vista negativo. Houve um pênalti claro no Tinga, que foi ignorado pelo juiz, e o jogador em seguida é expulso por simulação, o que prejudicou muito o Inter, e esse foi um dos fatores para o Corinthians ser campeão. Até hoje, os torcedores do Inter falam sobre esse grande erro de arbitragem. Isso até desencadeou uma rivalidade entre os times. Mas e aí? Qual a sua opinião sobre esse título do Corinthians? Deixe nos comentários. Inscreva-se no Foot Story e deixe sua sugestão de tema.